Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para quem está aí na live, na rede social. Quero agradecer ao pastor Silas Mene, a pastora Andrea, Deus abençoe, por ter essa confiança na gente. Quero agradecer à igreja por estar nos recebendo. Como o pastor Silas falou, nós somos frutos aqui do Itaim Paulista. Tem muita oração deste altar pela nossa vida, muito choro, muito trabalho aqui deste altar pela nossa vida. E toda vez que eu venho no Itaim Paulista, a gente relembra um pouco do que a gente passou aqui, Aqui eu já fui palhaço, nas festas das crianças. Já fui palhaço aqui, Já fui Jesus crucificado nos faróis, Aqui nesse altar a gente já fizemos peças. O irmão Joelso está ali, já ajudei aqui no louvor, já fiz tudo um pouquinho aqui no Itaim, Foi uma faculdade para o meu ministério, foi uma bênção. Só que Deus, Ele tem um propósito para todo mundo. Deus, Ele direciona a sua vida. E quando eu descobri o propósito que Deus tinha para mim, que era ensinar, que era cuidar das crianças e cuidar das famílias, eu comecei a dedicar a minha vida para isso. Eu comecei a estudar pedagogia, eu comecei a orar a Deus para me dar esse dom de enxergar, ter a sensibilidade para com as famílias. E lá na sede o Bispo Nelson falou: vocês têm carta branca, vocês podem trabalhar, vai rodar as igrejas, e esse projeto já tem mais de uns 3 anos, amor? Esse projeto de pais e filhos renovados já tem mais uns 3 anos no papel, a gente buscando conhecimento, e agora Deus pediu esse start e nós estamos aqui para falar sobre família. Amém? Vai ser uma palestra, não vai ser uma ministração direta, então nós vamos falar um pouco sobre comportamento, nós vamos falar um pouco sobre ciência, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Mas o que tem solução para nós é a Bíblia Sagrada. Amém? É o Senhor Jesus Cristo. É o tema do culto jovem, ao caminho da cruz, não é isso? Então lá no final nós vamos ver o que a Bíblia responde para nós. Onde nós temos que ir, onde nós temos que chegar. Por que nós estamos passando por isso? Amém? Nós vamos passar alguns slides aqui. O Leto vai nos ajudar. O nosso amigo Leto, companheiro de longas datas, Leto? Grande amigo. Pegava o Davi no colo, o Davi não saía da mesa de som ali. O Davizinho, Quem era da época lembrava. Ficava no colo do Leto ali na mesa de som, e hoje ele gosta de um som, tem um ouvido apurado. A palestra é Pais e Filhos Renovados. Vamos passar para o próximo. Pode passar. Isso. Buscando a cura para a sua família. Hoje, o índice de divórcio é muito grande. Hoje, como o pastor Silas falou aqui, principalmente dentro das escolas, nós vemos muito isso. Os jovens estão muito depressivos, como o pastor Silas falou. Praticam um culto que é se mutilar, Alguns cometem o suicídio. E o índice de divórcio é muito grande e as crianças sentem isso, os jovens sentem isso. Então nós vamos falar sobre buscando a cura para a sua família. Amém? Só que antes de eu começar a palestrar, eu queria chamar o Vitor aqui. Vem aqui, Vitor, por favor. Nós estamos com um projeto, pode vir aqui. O Vitor vai começar essa palestra para nós. Nós estamos com um projeto lá no Oliveira, que é Família Discipulando Famílias. Fala assim: Família Discipulando Famílias. E nós estamos discipulando o Vitor, a esposa, o filhinho, mais um casal também que nos acompanhou lá em Calmon domingo passado, que é a Vanessa e o David. Porque nós não fazemos nada sozinho.
Então, eles estão sendo discipulados, estão sendo ensinados, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ele vai começar essa palestra, depois nós vamos passar um vídeo, eu vou falar um pouco sobre o vídeo, e depois a minha esposa vai falar um pouco sobre aí os jovens e adolescentes, tá bom? E a gente tem um tempinho aí. Vitor, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe. Vai, profeta. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o Vitor, tá? Sou lá do Jardim das Oliveiras, sou o ministro do evangelismo lá, tá? Bom, é um desafio, vou ser muito breve aqui, porque é eles que vão estar aí, estão mais a par da situação, estão nos discipulando. Bom, a minha costela não pôde estar hoje, nem meu filho, eles estão ruins de saúde, peço a oração da igreja, tá bom? Em nome de Jesus. E, bom, confesso que não é um tema que eu tenho muita afinidade, como eu disse, como o Varão disse, nós estamos aprendendo, né, sobre a família. Convido a todos também, toda quinta-feira, no Jardim das Oliveiras, das 8 às 9, tá bom? Fade, né? Famílias no altar de Deus, é uma bênção, nós estamos sendo muito edificados, aprendendo muito com os Mendonça. E sem mais delongas, né? A Elaine me passou e disse que o tema, me corrija se eu estiver enganado, empatia com o cônjuge e também com os filhos, correto? Então, tá aqui minha cola. Então, empatia segundo o que a psicologia diz. Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro, com base em suas próprias suposições ou impressões. Tenta compreender o comportamento do outro. Aí aqui eu coloquei alguns tipos de empatia, como por exemplo a cognitiva, entender o ponto de vista do outro, se refere à ideia mais popular de empatia, relacionada a se colocar no lugar do outro. A empatia emocional, compartilhar os sentimentos do outro. E a terceira, a empatia compassiva, perceber que o outro precisa de ajuda e se colocar à disposição. E quando o cônjuge, a nossa metade, ela tem, como posso dizer, uma atitude que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma atitude, uma reação diferente do que nós teríamos em determinada situação, geralmente nossa primeira atitude é a de querer consertá-la. Consertar o sentimento que ele está tendo e a maneira de enxergar determinada situação. Para isso, geralmente agimos das seguintes formas: julgando o sentimento do outro como sendo desnecessário ou errado, responsabilizando-os por mudar a cabeça do outro através de nossos argumentos. Terceira, criticando a maneira do outro reagir a determinado evento. Até tentamos fazer isso de boas intenções, mas por mais que tentamos e façamos isso, ele ou ela sempre vai se sentir incompreendido. E quando nós nos pormos no lugar dele ou dela, entra a empatia que eu disse lá no começo, e fazemos tudo como se estivéssemos certos, abrimos a porteira para uma guerra, um conflito dentro de nossos lares. Estão entendendo? Glória a Deus. E finalizo dizendo: se pergunte às vezes o que a sua metade ou seu cônjuge está tentando te passar. Não saia apedrejando, fazendo caras e bocas, porque muitas das vezes eu passo por isso. Eu estou tentando falar alguma coisa para a Anne e ela faz umas caretas e já perca a paciência e fala assim: meu, não dá para conversar com ela não, mano. Mas, voltando. Então, antes de nós apedrejarmos, eu repito, tente compreender, né? Absorver o que a pessoa está falando, filtrar de uma maneira boa, de um sentido bom, e assim entrar num acordo, né? E eu finalizo com uma palavra que, no livro de Gálatas, capítulo 6, diz assim, e nós já entramos, já vou fazer uma oração: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Numa outra tradução,
Diz assim: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Top, né? Ajudem uns aos outros, seu irmão, sua esposa, o noivo. Ajudem uns aos outros, pois assim estaremos obedecendo a lei de Cristo. Amém? Eu queria fazer uma oração por você. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, pode ficar sentado mesmo. E já convido os Mendonça para estar subindo já, para dar continuidade. Senhor, eu oro para que nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que os corações de homens e mulheres venham ser abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Como foi dito pela manhã, Senhor, nós temos que dar frutos, Pai. E o primeiro ambiente, o local que nós temos que gerar frutos, dar frutos é dentro de nossa casa, com os nossos pais, o nosso cônjuge. Senhor, use nesta noite de uma forma sobrenatural a vida dos Mendonça, Senhor. Que através de Tua palavra, dessa ministração, desta palestra, Senhor, nós venhamos ter a nossa vida transformada, porque é isso que o Evangelho faz, é isso que a Tua palavra faz, Senhor. Ela transforma vidas, ela transforma as famílias, Pai. E eu quero declarar no mundo espiritual que essa pessoa, ela não vai permanecer da mesma maneira e não vai sair da mesma forma, Senhor. Pois está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Até parece que é tímido. É o homem das praças, dos trem. Já tivemos o privilégio de estar evangelizando nas ruas. E estamos juntos aí. A gente não faz nada sozinho. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa palestra é para mexer com vocês. Já foi falada dos casais. E quem é casado sabe que não é tão fácil assim. Eu digo que o casamento é uma eterna faculdade. Ela nunca vai acabar. E tem coisas que estão dentro da gente que a gente fala assim, como que eu cheguei nesse estágio? Então eu quero mexer com vocês, eu quero que vocês saiam daqui dessa palestra. Vocês podem até sair com raiva de mim, não, eu estou com raiva do evangelista. Estou com raiva, mas eu queria que quando você chegasse em casa, colocasse a cabeça no travesseiro, você pensasse, fala, poxa vida, esse negócio, essa palestra mexeu comigo, eu tenho que ter uma mudança. E eu queria começar, antes de palestrar agora, com um vídeo. E eu queria que você prestasse atenção em cada palavra do narrador e na imagem. Não desvie o seu olhar. Presta bem atenção. Que é através desse vídeo que nós vamos começar a palestrar. E se você prestar atenção, ter toda a sua atenção no vídeo, você pode ter certeza que você vai entender a palestra. Amém? Nasci na primavera de 1839, em uma devota família católica romana, após minha mãe ter perdido meus 3 irmãos de difteria. O mais velho estava infectado, passou a doença para o mais novo, e os 2 morrem dias antes do meu 3º irmão nascer. Quando ele nasce, sobrevive apenas por 3 dias. Eu nasci 2 anos depois de toda essa tragédia. Sou o 4º filho de uma mãe congelada, amedrontada e culpada, uma vez que ela nos teve a partir de uma relação com nosso tio. Depois de mim, vieram mais 2 filhos. Eu vivia com muito medo. Papai era um homem muito violento. Eu vivia em estado de alerta por não saber quando receberia a próxima surra. Uma vez,
Além de apanhar, fui deixado para fora de casa, sem roupa, ajoelhado na neve por 4 horas em um inverno congelante. Meu pai bebia muito. E você pode estar se perguntando, onde estava minha mãe? Mamãe também apanhava. Enquanto eu tentava entender a razão daqueles castigos, torturas e humilhações, a gente sofria e minha mãe se paralisava. Papai sempre me dizia que era para o meu próprio bem. Tudo o que eu queria era desenhar, pintar e quem sabe um dia me tornar padre. Aos 11 anos, vivi mais uma perda na família. Meu irmão de 6 anos morre de sarampo. Sempre me perguntei o que fazia meu pai sentir tanta raiva. Parece que ele não se conformava por não saber quem era o seu verdadeiro pai. Ele nunca me contou, mas o que eu escutei é que meu pai foi sustentado por outro homem, não pelo vovô. Esse homem que sustentava meu pai era judeu e patrão da minha avó. Não sei dizer ao certo porquê, mas eu já sentia raiva desse judeu também. Com o passar do tempo, eu já nem chorava mais. Nas grandes surras que eu levava, eu já não dava mais nem um pio. Saía do quarto e contava para minha mãe. Papai me deu 32 pancadas. Na escola tradicional, um professor de história me mostrou o nacionalismo e eu fui preenchido por um senso de propósito, importância e lealdade que nunca havia provado na minha família. Cresci e aprendi que a violência resolve e que a força e a brutalidade eram aliadas ao poder e à dominação. A criança invisível. Da primeira parte do documentário é essa que eu trouxe para a gente refletir. Fala da Christiane F., fala de mais algumas pessoas. Eu não estou aqui para defender em nenhum momento Adolf Hitler. Não estou aqui para defender o que ele fez. Ainda porque existem as escolhas. Mas o que eu quero frisar é que às vezes nós vivemos algo lá atrás, o que nós passamos, e a gente traz essa bagagem para a nossa fase adulta, a gente vai trazendo isso, e isso pode acarretar em sérios problemas. Este homem que nós conhecemos como que causou o massacre de 6.000 judeus, embora lá no Congo tem mais de 12.000 que já morreram, mas a gente frisa que foi uma nação perseguida por ele. Ele teve uma infância. E se alguém provar para mim que uma criança nasce endemoniada, aí eu vou parar de falar. Porque até onde a Bíblia ensina, se Jesus voltar agora, as crianças que estão aqui, com certeza elas vão ser arrebatadas. Sim ou não? Então existiu na vida deste homem uma infância. Ele sofreu. Se vocês prestaram bem atenção no áudio, teve uma parte que o pai dele deixou ele 4 horas pelado na neve, num frio extremo. Ele não sabia o porquê ele tinha tanta raiva de um judeu, mas o motivo. Mas ele fala porque o pai dele tinha raiva do judeu, passava para ele, e quando o pai dele batia nele, ele lembrava. E a raiva começou a aflorar. Então, às vezes, dentro da nossa casa, presta bem atenção. Nós estamos aqui para aprender juntos.
Dentro da nossa casa e de muitas casas não vai ter um Hitler, mas vai ter uma Matsunaga que esquartejou o marido, porque estava tomando banho dentro de casa, o tio invadiu a casa e estuprou ela dentro do banheiro. Ela fugiu de casa e virou prostituta. E na prostituição, o Matsunaga achou ela, levou ela para dentro de casa, mas ela já tinha raiva de homem. E nós vemos outros e outros casos, se for falar aqui, tem muitos. Como cantores que começou a cantar no altar da igreja, se desviou de alguma forma, mas já teve uma infância complicada porque o pai abusava dentro de casa, porque a mãe abusava dentro de casa. Então, foi encontrada morta numa banheira, morta com seu próprio vômito, porque começou a usar drogas, aquele vazio. E um dos filósofos chamado Fyodor Dostoiévski, ele fala assim: o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. Então, se nós não preenchemos a criança, não ensinamos a criança uma inteligência emocional, não damos para ela o carinho necessário e a correção necessária, não essa correção, a correção necessária. Aquela que você pega a criança e explica para ela por que ela está sendo punida, mas não essa punição. Por que que o seu filho está ficando, por exemplo, sem o videogame, está de castigo? Você vai explicar para ele. Então você tem que ter em mente que o processo da criança, o desenvolvimento dela, é muito importante. Nós falamos do casamento agora, o Vitor falou do casamento. Mas para chegar nesse nível de um casal que não se entende, alguma bagagem tem. Alguma bagagem tem. Ou foi abusado, ou a mãe, ou o pai foi muito permissivo, permitia tudo, podia tudo, era liberal. Aí quando cresce, acha que tudo pode, tudo é liberal, tudo as pessoas têm que fazer para ele. Não existe um equilíbrio. Ou o pai fazia com que a criança não podia nada. Aí cresce uma criança que não conversa, né? Não tem aquele desenvolvimento na escola, aquele pai severo, aquele pai que pega no pé, não tem o diálogo, não senta com o filho para conversar, ver o que está acontecendo, e o filho começa a crescer muito tímido, não consegue um emprego tão facilmente, porque numa entrevista fica travado. Ou se na escola, por exemplo, na adolescência, algum adolescente fala um pouco mais alto com ele, ele vai se encolher, porque o pai e a mãe já gritam com ele em casa. Então tem vários fatores. Nós vimos um homem que se transformou realmente num monstro. Ele teve a possibilidade de pegar aquele versículo bíblico que está lá em Tiago e sujeitai a Deus e resistir ao diabo. Ele não fez isso. Mas ele teve uma infância difícil, uma infância complicada. E quantos são as pessoas dentro da igreja, sentado, que vem no culto todos os dias, que ora, que busca, que trabalha na obra, que canta, que louva, que prega, que ainda tem bagagens tortuosas da infância e da adolescência. Talvez um perdão que não consegue liberar para um pai. Talvez não consegue ter um relacionamento. Nós falamos aqui, falou até de unidade, né? Falou do culto das mulheres, da unidade, mas às vezes é uma unidade momentânea, não consegue perdoar, não consegue olhar para outra pessoa e falar assim: poxa vida, aquela pessoa está no momento ruim. Foi falar de empatia aqui. Mas por quê? Porque talvez o pai e a mãe não foi empático. Quando o filho fazia alguma coisa errada, gritava em vez de conversar. Não conversava com o filho. Ó, filho, isso que você está fazendo está errado. Não escutava o filho. Quem já viu aquela... Às vezes algumas crianças fazem assim. A mãe chama o filho
Ó, filho, faz isso, tal, tal, tal. E vira as costas e vai embora. Quem já viu isso? Já viu? E quando o filho era pequeno e ia mostrar um desenho para a mãe? O que a mãe fazia? A mãe parava e olhava o desenho do filho? Dava credibilidade do filho? Nossa, filho, que bonito o seu desenho. Vamos colocar aqui na geladeira? Ou falava assim, não estou ocupado, agora não dá. Está recebendo o que ensinou para o filho. Está recebendo exatamente o que ensinou para o filho. As crianças, elas são uma esponja. E, por exemplo, não adianta eu trazer os meus filhos para a igreja, tem os 2 pequenos aqui. Trazer eles para a igreja, vai para a escola bíblica, 40 minutinhos, e acha que está bom. Não vai estar bom. Porque se eu não for um pai dentro de casa, que eles olham para mim, falam assim, poxa vida, o meu pai lê a Bíblia, então eu vou orar a Bíblia. Ele vê eu orando lá no canto, poxa vida, meu pai ora, então eu vou orar. Vou no mercado e estaciono na vaga de deficiente, cidadania. O meu filho vai olhar, não pode estacionar na vaga de deficiente, não tem problema. Pego um ônibus, sento lá no banco de idoso. Mas o idoso vai para o forró no final de semana, quer sentar no banco, não é assim que as pessoas falam? Direito adquirido, filho, é lei. Aí eu sento lá no banco, vem um idoso, não levanto, meu filho está bem no meu colo. Meu filho olha, não, tranquilo, eu posso estar aqui. Passo no farol vermelho. Não, posso passar, não tem problema nenhum. Meu pai passa. Qual é o problema? Meu pai e minha mãe falam mal da vizinha. Posso falar, não tem problema nenhum. O meu pai manda falar que não está se ele está em casa. Ixi, posso mentir, não tem problema nenhum com isso. Vou mentir. Nós somos o espelho. E se essa geração não está de acordo, como muitos reclamam, é culpa nossa, minha e sua. Porque eles não nascem sabendo. Eles não nascem prontos. Alguém tem que ensinar. E se eu deixo o meu filho mais tempo na escola, ele sai da escola, agora tem a escola PPI, que fica das 7 às 4 da tarde. Aí ele vai para casa, eu não converso com ele. E ele não sai da tela do YouTube, e tome youtubers nele, tome tela. Você acha que eles vão querer saber de Deus? Sabe qual é o índice da igreja que cresce mais? É os adolescentes que crescem com 16, 17 anos, tchau, da igreja. Esse é o maior índice que existe na igreja brasileira, depois do divórcio. Pasmem, depois do divórcio, quando o jovem faz 16, 17 anos, ele tchau da igreja, tchau, nem olha para trás, nem pede bênção para os pastores, nem volta para pedir bênção para os pastores. Mas sabe por quê? Porque nós estamos errando na criação. Às vezes, a gente olha para nós e achamos que estamos certos, porque nós somos criados assim. Não, a minha mãe me criou assim, que nem eu estava na minha mãe esses dias. Ela teve um AVC, a minha mãe, né? Dona Abigail. E os filhos revezam para ir lá cuidar dela. E esses dias a gente estava lá, né, vida? Aí veio a amiga da minha mãe, chegou lá de surpresa, a gente almoçou, e eu tenho o costume de deitar lá na rede, lá quando estou na casa dela. Aí eles fizeram uma roda, aí a amiga dela chegou, não, hoje está totalmente diferente, essa juventude aí. Na época minha, não. Quando a minha mãe falava, eu abaixava a cabeça. E se eu não abaixasse a cabeça, eu ficava cheia de marca nas costas. Porque a minha mãe me pegava mesmo. Sabe aquela varinha de marmela assim? Ela até fez o gesto. Aí a minha avó, ela contando, me pegava, colocava na salmoura para não ficar as marcas. Aquilo que era mãe, eu aprendi. Passou o tempo, ali a gente conversando, olha a queixa dela. Não, já conversei com meu filho, que ele já está no 3º casamento, e é a 3ª esposa que ele bate. E aí?
É a terceira esposa que ele espanca dentro de casa. Já teve 3 casamentos, terceira esposa. Ó, o passado, passou para ela, passa para o filho, e a gente não olha para dentro da gente e fala assim, poxa vida, meu temperamento, o que eu aprendi com os meus pais, eu estou errando. Eu não sento com o meu filho, ponho ele no colo e falo que o amo, porque o meu pai e minha mãe não fez isso. Aqui nesse vídeo falou do Hitler, que ele conheceu um professor nacionalista. E ele fala que lá na escola, com esse professor, ele aprendeu que era uma família. Quantos não são os filhos de crente que nós estamos dentro da igreja, que pegam uma certa idade e os pais viram traficante? Fala para mim, quantos não são os filhos? Começa a fumar maconha, começa a usar cocaína, começa a andar com gente que não presta, e o traficante vira o pai, sabe por quê? Porque lá fora, eles abraçam e falam, não, nós somos uma família. E dentro de casa o filho não vê uma família na mãe, não vê uma família no pai. Porque a mãe e o pai não trocam nem carícias na frente do filho, de tão ruim que está o relacionamento. E o filho olha assim, não faz um passeio com o filho, não abraça o filho e fala assim, filho, aquele dia eu estava zangado, eu errei, me perdoa. Ensinando empatia para o filho. E infelizmente, as famílias cristãs estão sendo deterioradas. Estão acabando, aos poucos. Quando nós vemos uma família cristã hoje, o mundo quer ver o quê? O pai, uma mãe, os filhos, servindo a Deus, feliz da vida, com as guerras, com as lutas que todos nós temos. O casal vai discutir? Vai discutir. Na frente do filho? Não, na frente do filho não. O filho tem que saber da dificuldade, tem que saber, hoje está apertado, tem água, tem luz, o negócio está feio, filhão. Tem que saber. Você tem que ensinar para os seus filhos, abraçar eles e mostrar o que é uma família. Família é dificuldade. É você falar para o seu filho, quando estiver no médico, filho, nós ficamos doentes, nós envelhecemos, nós ficamos doentes, nós não somos super-herói. Precisa tomar remédio? Precisa tomar remédio. Jesus cura e se não curar? E aí? Aí eu dou um super pai crente, não ensino para o meu filho que existe a medicina, ele vai crescer abobalhado, olhando na internet que não precisa tomar vacina. Pelo amor de Deus. Então, a Bíblia nos ensina tudo isso. E ela quer nos ensinar que a família hoje ela é importante. Existem 2 tipos de família. A família carnal da terra e a família espiritual. São 2 instituições criadas por Deus. E são as únicas 2 instituições. Se nós não formos uma família espiritual, não vai existir igreja. E se nós não tiver a família carnal, não vai se cumprir o que está escrito em Gênesis. Juntará o homem e a mulher, virarão uma só carne, lá e multiplicar, ter uma família, constituir, mas o pecado entrou, veio o primeiro assassinato, um irmão matou o outro, nessa história. Mas nós temos Jesus Cristo, nós temos a Bíblia Sagrada que temos que seguir. Eu não posso, de modo algum, presta atenção, o governo, as instituições, pode falar o que quiser. Casamento entre homem e mulher está certo, casamento entre homem e homem está certo, um casal de lésbica ou de homossexual pode adotar uma criança que é uma família, o pastor, o padre tem que casar, a família não precisa ser um homem e uma mulher, pode falar o que quiser, mas nós seguimos a palavra de Deus. A palavra. Temos que amar a todos, mas eu tenho que seguir a palavra. Se eu quiser ser politicamente correto, eu vou estar sendo contra Cristo. E se eu for contra Cristo, perdi minha salvação. Porque se você ler de Gênesis a Apocalipse, fala de família.
Família em Gênesis, família no último livro lá de Malaquias, o último, converterá o coração do pai para com o filho. Primeiro milagre de Jesus, no casamento. E lá no final, em Apocalipse, fala da família espiritual. A Bíblia toda fala de família. Só que nós, seres humanos, somos teimosos e queremos diluir, queremos dar um jeitinho de todas as formas. E não tem jeitinho na Bíblia. Não tem jeitinho. Pastor pode vir falar o que quiser, ter várias teorias. O que é texto, contexto, exegese bíblica, nós temos que ler e entender que Deus é a favor da família. Eu vou passar para minha esposa para finalizar, só quero ler. Pode passar, Leto. Pode passar, por favor. Quero ler esse versículo. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Ali, Moisés, eles estavam falando como a família tinha que construir a sua casa. Se você pegar lá o contexto e ler lá Deuteronômio, ele vai falar do contexto, ele vai falar de várias coisas. Nesse capítulo próximo, ele vai falar das bênçãos, da maldição. Está certo que nós estamos num livro histórico, mas isso serve para nós. O que você está fazendo na sua casa para proteger os seus? Você está orando com seu filho? Se você é filho, você está orando com os seus pais? Você está de acordo com a Bíblia, honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias da terra, que é o primeiro mandamento com promessa? Vocês jovens, como é que está a sua casa? Está fazendo aquele culto semanal? Porque o culto, na verdade, quando nós vamos para a igreja, é que aqui no Ocidente mudou um pouco. Mas o culto, quando nós vamos para a igreja, ele é totalmente adoração a Deus. A gente vem para adorar a Deus. Não é nem para pedir nada, na verdade. Nós vem adorar a Deus. Aí Jesus Cristo nos ensinou que o verdadeiro culto é dentro do nosso quarto, em secreto. Na igreja primitiva, toda a casa tinha um hall na parte de cima, onde Jesus Cristo fez a Santa Ceia, que ali fazia-se o culto dentro da casa. Então, como está o culto na sua casa? Como você está ensinando a palavra de Deus para os seus filhos? Como você está orando com os seus filhos? Você está sentando com o seu filho, abrindo a palavra, e o melhor momento de você fazer isso é na refeição. Quando eu converso com os meninos, principalmente com o Davi, quando ele chega, na hora do almoço, na hora da janta, nada de televisão, nada de tela, nada de sentar um ali, outro aqui, todo mundo na mesa. Como é que foi seu dia? Como é que está lá na escola? Pai, lá na escola a gente está sabendo que 2 meninas estão se beijando lá no banheiro, 10 anos de idade. Pai, eu conversei, isso é o Davi me falando. Pai, o meu amigo falou que a pior coisa do mundo, vocês não sabem, é a separação do pai. Os meus pais estão separados. Davi falando, crianças de 10 anos, 9 para 10 anos. Então, quando você senta com os seus filhos, eles começam a falar, e na mesa da refeição é a melhor coisa que tem, porque quando Judas traiu Jesus, que ele deu um bocado, foi na que mesa que foi? Da refeição, da Santa Ceia. Você consegue ali expressar e estornar. É na refeição, muitas coisas tem. Na mesa de bate-papo de um boteco, as pessoas estão ali comendo petisco e batendo papo. Na mesa de um shopping, não está um sentado lá, outro cá, está todo mundo sentado na mesa no shopping, por que não faz isso dentro de casa? O que está faltando para a família cristã? O que está faltando para você mudar? O que está faltando para mim mudar? É fácil reclamar da geração Z, é fácil reclamar dessa geração que não quer nada com nada, mas o que nós estamos fazendo para isso? Porque a Bíblia não está mais nas escolas, a Bíblia não está mais no judiciário, a Bíblia não está mais em lugar nenhum, foi tudo tirado. Não existe mais a palavra de Deus em nenhum lugar, nenhum órgão público. E como nós vamos mudar isso se nós não pregarmos dentro da nossa casa? Quem está entendendo? Quero chamar minha esposa aqui, ela vai falar um pouco sobre os adolescentes. E depois a gente finaliza
Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, igreja. Como já foi falado aqui pelo pastor, né, Silas, a gente é fruto, né, filhos daqui do Itaim Paulista. Então, é sempre uma honra estar aqui junto com vocês, amém? Foi aqui que a gente, né, eu particularmente me converti. Eu aceitei Jesus na Universal, né? Até um adendo aqui, quando alguém fala mal da Universal, eu fico muito triste, porque foi lá que eu realmente conheci Jesus, numa campanha que eu fui convidada para participar, né, pela vida e a saúde de uma amiga, na época que estava doente, e foi lá realmente que eu conheci, senti aquele amor. E aí falei, não, agora eu vou procurar uma igreja para mim ir. E, na época, a minha irmã era obreira aqui do Itaim, e o pastor Gilvan sempre passava lá em casa, e nessas idas eu acabei vindo para cá, e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos da igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, continuando aqui, para a gente não perder o ritmo, vamos lá. Pode passar, por favor, Leto. Aqui fala um pouquinho, né, sobre o que a palestra fala, que não existe família perfeita, porém pedimos a Deus que ela seja unida e cuide um dos outros, a empatia, de novo, né, falando aqui. Uma das coisas que mais nos desestabiliza emocionalmente é quando temos problemas em nossa família, doenças, brigas, drogas, separação. Também foi falado aqui, né, sobre o aluninho, né, o amigo do Davi, que relatou que a pior coisa é a separação dos pais. Então, aqui a gente tem mostrado e falando realmente o que acontece, né, na prática. Pode passar, por favor. Pode passar. Amém. Pode parar aí, por favor. Vou falar um pouquinho aqui, algumas dicas em relação à ministração que foi feita aqui, em torno de jovens, adolescentes, e também algumas dicas para os pais. Ali eu acho que é melhor para mim ler. Vamos lá. 3 problemas que o exagero das telas podem causar em crianças, tá? A gente sabe que nós vivemos numa geração que as crianças gostam muito de celular, não só as crianças, né? Os adultos também gostam bastante. Só que as crianças, elas não querem mais brincar, que nem a geração anterior, né? A nossa geração, a minha, por exemplo, ainda brincava bastante, brincava na rua, brincava com os amiguinhos, mas essa geração não, eles brincam um pouquinho, mesmo que os pais estimulam. Eu vejo que tem pais que querem estimular, né? Porque viveram a geração anterior e sabem a importância de se relacionar, de socializar com outras pessoas, de não ficarem só no celular, só que eles brincam de 5, 15 minutos, 20, e daqui a pouco já quer ir atrás novamente das telas, né? Eu sei porque eu tenho um pequeno lá em casa, e a gente tenta estimular, mas no final acaba indo para a tela mesmo. Mas a importância dos pais sempre ficarem em cima, alertando sobre o uso exagerado de telas, né? Inclusive, tem crianças que estão tendo mais problemas de visão, audição, por conta justamente desse tipo de exagero, tá? Então, um dos problemas que é causado pelo exagero das telas é o empobrecimento da fala. Crianças que não conseguem conversar, não pronunciam direito, não dialogam, né? Não somente falam errado, mas também não dialogam. São crianças fechadas, que não conversam dentro de casa, porque todo o tempo está em contato com a tecnologia, coisas digitais, e não tem aquela troca. E para uma criança aprender a falar, ela precisa conversar com outras pessoas, né? Para uma criança do tamanho da Isadora, ela aprender a falar algumas coisas, aprender cores, ela precisa que um adulto esteja ali estimulando ela. Então, se ela fica o tempo todo no celular, inclusive a Isadora está no celular ali atrás um pouco, porque a Isadora, não sei se vocês já perceberam, mas ela é muito agitada, ela é bem ativa, graças a Deus, ela tem bastante saúde, mas a gente tem que estar ali, porque a obreira já foi pegar ela lá atrás, e eu não tinha... Quando eu virei para orientar o Davi, ela já tinha ido. Então, assim, é normal que nós façamos esse uso também, às vezes, para distração, mas o bom uso não é ruim. Não pode ser algo que você dê o celular para a criança ou para o adolescente para que você tenha tempo para fazer outras coisas. Eu conheço
algumas mães que elas falam, o celular é a salvação da pátria, porque dá o celular, larga a criança com o celular, só que assim, tem que ter uma pausa, um intervalo, tem que ensinar outras coisas também. Também a gente não consegue correr dessa tecnologia, porque é a geração da tecnologia, né? Tudo, hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente sabe que vai fazer um cadastro, é tudo pela internet, então não tem como correr. Mas existe um controle que precisa ser feito, até para que eles não sejam prejudicados no futuro, tá bom? Então, a diminuição de coordenação motora, né, também por conta da era digital, não fazem outros tipos de brincadeiras, não brincam com brinquedos cognitivos que estimulam, né, a criatividade, só ficam o tempo todo teclando. Inclusive, os pequenininhos são muito espertos, porque eles ficam o tempo todo ali na digitalização e acabam não aprendendo a fazer outras coisas, que é importante, né, para o desenvolvimento motor da criança. A diminuição do desempenho cognitivo, que eu acabei de falar, né? Não pensam, não conseguem ser criativos, não têm iniciativa para coisas diferentes. Às vezes, a gente está na escola todos os dias, né? O professor Silas está aqui também, né? Que é o pastor que é professor. Então, também sabe que as crianças elas não têm criatividade. Se eles não tiverem, ou na aula se eles não, a opção deles não forem a aula de informática, eles não querem fazer mais nada. Eu vejo que o professor de educação física da escola que a gente trabalha, ele sofre um pouco, porque as crianças elas não querem ter criatividade para alguns jogos, alguns eventos, porque eles querem tudo voltado para a tecnologia. Então, isso tem uma diminuição do desempenho cognitivo, tá? Pode passar, por favor, Leto. Aí, ali fala, né? Os brinquedos antigos, ele trazia mais concentração, mais raciocínio, mais paciência. Os brinquedos de hoje, né, que são as telas, os jogos, eles trazem mais ansiedade, miopia e o sedentarismo, né? As crianças não se exercitam, não se movem, não se mexem, e aí causa, né, o sedentarismo infantil e também o problema de visão, que é o que eu já tinha falado, né, anteriormente. Pode passar, por favor. Aí ali tem uma imagem, né, dos anos 80 e hoje em dia, né? A família inteira no celular, inclusive o cachorrinho. Tá bem assim. Eu não duvido nada que daqui uns dias vai ter algum vídeo mostrando o cachorro mexendo no celular, porque está incrível, o negócio está muito avançado, e ali até o cachorrinho mexendo no celular. E isso é uma pura realidade, né? Aquilo que o evangelista falou a respeito da troca, do diálogo, na hora da refeição. Eu sei que, às vezes, a gente até trabalha pelo WhatsApp, tem pessoas aqui que trabalham pelo WhatsApp, mas, no momento da refeição, naquela troca com a sua família, deixa de lado, deixa tocar, tira até do barulho lá, deixa no vibra, porque acaba te chamando, né? Eu sei porque eu já trabalhei com vendas, aliás, eu trabalho com vendas ainda, além da escola, e, às vezes, toca e fala, nossa, pode ser um cliente, só que aquilo ali está tirando você do foco da sua família. Então, deixa o celular no outro cômodo, deixa no quarto, não leva para a cozinha, para que você não mexa e também não estimule eles a mexerem. E também tem que dar ordem para os adolescentes aqui, para os maiorzinhos, né? A gente está falando do controle dos pequenos, legal, mas os maiorzinhos também podem ser controlados. Fala assim, eu não quero e pronto, não vai utilizar celular na hora da refeição. A gente, né, vai fazer uma refeição aqui como família. Aqueles que puderem fazer essa refeição na mesa também, eu sei que às vezes é difícil, né, por conta do espaço. Eu sou de uma família de 8 filhos, então não dava para todo mundo sentar na mesa. Ainda bem que naquela época não tinha celular, né, mas já tinha televisão. Então, as crianças geralmente iam para o sofá e os adultos, os mais velhos, ficavam na mesa. Se tiver espaço, faz essa troca com os seus filhos. Na hora da refeição, todo mundo na mesa. E é a hora que vocês podem ter aquela conversa, aquela troca com eles. Amém? Pode passar, por favor, Leto. A adolescência é um segundo parto, nascer da família para andar sozinho na sociedade, né? A adolescência é um segundo parto, nascer da família para andar sozinho na sociedade. Pode passar, por favor, Leto.
Você sabia que na adolescência começa um processo chamado individualização? Mas o que é isso? Né? Ali no slide anterior falou que a adolescência é um segundo parto, né? Os pais sofrem bastante, né, quando entra nessa fase da adolescência. É uma fase mais crítica, mais individualista. Porém, nós também já fomos adolescentes, né? Quem aqui nunca, o pai falou alguma coisa, ou a mãe convidou para ir num determinado passeio, mãe, não quero ir não, quero ficar aqui. Porque essa coisa da adolescência, ela traz uma individualidade mesmo. Os pais deixam de ser mais espertos, deixa de ser o centro das atenção, e os amigos da escola começam a tomar esse lugar, né? Ou outras pessoas. Eu vejo bastante hoje ainda um relacionamento assim, às vezes a garota ela gosta mais da mãe da amiga dela do que da mãe dela. Não no gostar no sentido amor, né? Claro que todos preferem os pais, né? Principalmente na hora da dificuldade. Mas a mãe da minha amiga é mais legal. Eu converso com uma moça que ela tem em torno de 20 anos, 21 anos, que ela faz estágio comigo lá na escola, e ela fala: a minha mãe não entende nada que eu falo, mas a mãe da minha amiga... Por quê, gente? É muito mais fácil você orientar e falar coisas para o filho dos outros. É muito mais fácil, na teoria, você orientar uma criança ou uma adolescente a não fazer algo determinado do que o seu filho. Realmente é difícil, né? Você fazer essa orientação, você fazer a cobrança, você falar, não, você não vai fazer isso, que isso vai te prejudicar. Agora, você vai lá falar para a amiguinha da sua filha, ou do seu filho, o amigo do seu filho, ele vai para a casa dele e a mãe dele que se vire lá com ele. Então, assim, é uma fase que é muito difícil, né? Mas não é o fim do mundo, né? Existem orientações, os pastores, eu tenho certeza que estão a toda disposição aqui. Se tiver com alguma dificuldade, olha, pastor André, eu estou com dificuldade aqui, eu falo A, ela entende B, eu falo o Z, ele entende H, e a coisa não está legal. Então, assim, é uma fase que a gente que não podemos caminhar sozinho. Nós precisamos, sim, de orientações, principalmente dos homens e das mulheres de Deus, né? Esse trabalho que nós temos feito é justamente para que, no momento de tranquilidade, a gente possa estudar e dividir com a igreja orientações, dicas, para fazer essa melhora, para que essa fase, para que essa relação não vire uma relação monstruosa no futuro, né? Tem pais e tem mães e tem filhos que, às vezes, o filho já tem 40 anos e tem dificuldade com a mãe, porque, às vezes, na fase da adolescência, não teve saída, a mãe não conseguiu lidar com aquela fase, não conseguiu lidar com aquela situação, não conseguiu vencer aquela fase, que vai passar, isso passa. Né? Inclusive, o evangelista falou aqui, né, da amiga da mãe dele, e, às vezes, a pessoa até acha que está fazendo certo, porque, eu sim tive uma educação. Será que teve mesmo? Será que a gente sabe tudo? Será que, às vezes, não é uma humildade, não é legal chegar e pedir uma orientação para alguém sem ter vergonha? Né? Porque, às vezes, a gente acha que é vergonhoso admitir que a gente não está fazendo aquilo que deveria ser feito. Né? Às vezes, é vergonhoso, não, eu vou lá e vou assumir que eu não estou conseguindo dar conta da minha casa. Às vezes não está mesmo. Às vezes a sua cabeça, a sua orientação, a educação que você teve lá atrás, não vai bater com aquele momento que aquele adolescente está tendo. Então, assim, procure ajuda, procure dividir isso com alguém, não deixe isso passar, porque isso pode ser mais leve, né, ou pode ser muito mais pesado. Então, aí, às vezes, uma orientação, uma dica, um cuidado, vai ajudar essa fase a ser um pouco mais drástica, tá? Até porque a gente já passou por isso e sabe que isso passa também. Pode passar, Leto, por favor. É o momento em que o filho começa a querer mais a companhia dos amigos, dos pares, do que da família, né? Às vezes já está namorando, às vezes, a minha namorada é tudo, minha mãe não sabe o que está falando, ou vice-versa, né? Mas, pais, não se assustem, não levem para o pessoal, porque um certo afastamento é natural, como eu já tinha falado, né? Faz parte desse processo de desenvolvimento que os jovens estão passando. Você consegue se lembrar que também já passou por isso?
né? Como a gente já tinha falado aqui. Pode passar, Leto, por favor? Converse com o seu adolescente, como viveu essa fase, como era com a sua família, quando estava na idade dele ou dela. Eles adoram saber como éramos na mesma fase deles. Mas, claro, encontre um momento certo para isso, aquela hora leve, onde uma conversa gostosa possa fluir. E deixe que seu adolescente saiba que você sempre estará ali para quando ele precisar. Se mostre presente, acompanhe a vida do jovem, se interesse genuinamente por seus assuntos. Saiba quem são os amigos e converse. Muita conversa e paciência fará a diferença. Tá? Quando se fala aqui, se interesse genuinamente, né? Eles são muito espertos, eles são muito observadores. Se você demonstrar que não precisa gostar daquilo que ele está falando, mas tenha uma troca verdadeira. Fala, filho, ó, isso aqui eu não gosto muito não, mas se você gosta, acha legal, né? Se for prudente, claro. Bacana, troca uma conversa legal, uma conversa verdadeira. Não falar assim, gostei, justamente como a dica, né, que o evangelista deu. Seja sincero, se interesse. Se você não entende muito bem sobre aquele determinado assunto que ele está falando, pesquise. É importante que o filho de vocês vejam em vocês parceiros, né? Pais e mães parceiros. Não quer dizer que você precisa ser amigo do seu filho. Amigo é amigo, pai e mãe é pai e mãe. Mas é um porto seguro, né? É uma coisa que pode ter essa troca verdadeira. Se interessar pelos assuntos deles é legal, tá bom? Pode voltar. Volta um pouquinho, por favor, Leto. Mais um. Não, pode. Passa. Aí, para só. Isso. A respeito dos amigos, tá? É importante que os pais saibam aonde que o adolescente, o jovem, está indo, acompanhar, verificar celular, investigar, sim. O adolescente, concorde ou não concorde, os pais não têm que ter medo de fazer essa busca, essa procura. Claro, nada que possa envergonhar o seu filho, que possa trazer para ele uma situação ruim, mas o acompanhamento, saber quem é os amigos, de onde vem, aonde mora, o que faz, o que gosta, é importante se você quiser manter, quiser que o seu filho fique na linha, tá? Às vezes, tem alguém lá orientando ele de uma forma negativa, e essa é a hora da intervenção, que os pais têm que interferirem e falar, não é por esse caminho, não é assim que eu espero que você viva, né? Apresentar também a palavra de Deus, para que ele possa realmente saber escolher, porque tem pais que confiam tanto nos filhos, que no final acaba se decepcionando, né? Às vezes a gente conversa, orienta pessoas, e esses dias a gente ouviu de um pai, né, que falou assim, eu não conheci o meu filho. Agora eu estou conhecendo o meu filho depois que eu peguei o celular dele. Então, assim, criança tem idade para ter celular, mas se já é um adolescente, às vezes os pais dão também para encontrar, para saber onde está, para fazer esse monitoramento. Mas você pode ter a senha, você pode investigar, sim, olhar, porque às vezes a criança está conversando com pessoas que nem têm uma índole boa, um pedófilo, um traficante, e tem que acompanhar, sim, para poder interferir na hora correta, tá bom? Pode passar, por favor. Pode passar. A salvação da sua família. Eu vou finalizar aqui com esse versículo, tá? Com essa passagem aqui. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me
de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Se a sua família estiver andando com Deus, estiver agradando os olhos de Deus, estiver fazendo aquilo que Deus, orienta através da palavra dele que faça, Deus ele vai ter um olhar diferente para a sua família. Naquela época, o mundo todo estava declinado para o mal, Mas Deus olhou para aquela família, porque o líder daquela família, o pai daquela família, aquela família respeitava a vontade de Deus. E eu creio, pode vir aqui, evangelista, por favor, que vai ser assim também com a sua família. Se você estiver embaixo da vontade do Senhor, fazendo as coisas de Deus, Deus ele vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Amém? Então a gente vai finalizar. Pode passar, Leto, para a gente orar, finalizar. Haja para resgatar a sua família. Pode passar. Deus disse para Noé o que ele deveria fazer. Mas se ele e sua família não tivessem feito, a salvação não teria vindo. Deus não fez aparecer uma arca. Noé e sua família tiveram que construir. Amém? Para a gente finalizar, eu queria que você refletisse um pouco. Como está a sua casa? Você jovem, como você está na escola, no trabalho? Você pai, como está com os seus filhos? Será que se você falasse para o seu filho, ou você jovem falasse para o teu pai assim, vamos construir uma arca, porque Deus mandou. Será que todos da sua casa iriam fazer uma arca, como todos da família de Noé ajudou a fazer? E nós estamos falando de 120 anos de construção. 120 anos. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, foi 120 anos. Construindo aquela arca paulatinamente, num mundo corrupto, num mundo que estava destruído, e esse mundo que nós estamos vivendo está pior do que aquela época. Esse mundo só não é destruído por causa da promessa que Deus fez por causa do seu filho. Porque se fosse colocar na balança, esse mundo já havia sido destruído, faz tempo. Tem muito mais maldade, muito mais. Tem muito mais coisa errada acontecendo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Tem uma palavra que diz assim, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne adorador. E Deus mandou essa palavra para o profeta, para falar para aquele povo que ali estava, que não estava escutando as palavras de Deus e não estava fazendo nada de acordo. Eu queria que você pensasse na sua juventude, na sua adolescência, no seu passado. Eu queria que você pensasse se ainda existe mágoa dentro de você. Firme os seus pensamentos. Por que você não dá certo em relacionamentos? Por que é tão difícil a convivência dentro da sua casa? Por que você não consegue fazer como Jesus falou, dar o braço a torcer, dar outra face, dar a túnica, andar mais 1000 milhas, se alguém te pedir? Por que você não consegue abrir mão do seu eu? Porque você está dentro da igreja e os seus relacionamentos é tão difícil. Será que existe alguma coisa lá do passado, talvez um abuso sexual ou um abuso por palavras, um toque? Talvez os teus pais não te deram tanto amor como necessitava e hoje você não consegue nem falar eu te amo para o seu filho.
Aliás, você já falou eu te amo para o seu filho hoje? Você falou eu te amo para o seu marido? Você falou eu te amo para sua mãe? Para o seu pai? Você conseguiu já abraçar o teu pai, a tua mãe, o teu filho hoje? Você conseguiu dar um afeto? Talvez o seu pai, a sua mãe foi tão rígido, foi tão duro com você, e você chega aqui dentro da igreja, você é tão duro com as pessoas, você não consegue exercer a graça, que Deus exerce a graça sobre a nossa vida. Se não fosse a graça de Deus, nós já seríamos consumidos. E o seu coração é tão duro, você é tão ferro e fogo, que não consegue nem perdoar as pessoas, não consegue nem ver que elas estão num dia difícil. Ou você teve um pai tão permissivo que você acha que você pode fazer tudo, que não vai magoar ninguém. Você acha que você pode passar por cima das pessoas, fazer o que você tem que fazer, que a outra pessoa não vai ficar chateada com você, porque você acha que você pode tudo, porque você foi criado sem limites. Você acha que o seu marido tem que fazer tudo, que a sua esposa tem que fazer tudo, que o seu irmão tem que fazer tudo, porque você não tem limites, você foi criado sem limites. E o nosso Jesus Cristo veio para mostrar a equidade, que o salmista disse, que o nosso Deus é justo e tem a equidade. Nós temos que ter equidade no nosso temperamento explosivo, que explode com as pessoas, e não consegue nem pedir perdão, não consegue pedir desculpa, ou às vezes você não consegue falar não, porque você teve um pai autoritário, que sempre falava, não, você tem que fazer porque eu estou mandando e pronto. E hoje você não consegue falar não para as pessoas, e vem compromisso em cima de compromisso, e vem palavra em cima de palavra, e você está falando sim para tudo. Daqui a pouco você está todo enrolado, você está com ansiedade, você está depressivo, porque você não consegue falar uma palavra chamada não. Eu queria que você olhasse para dentro de você, a criança interior que tem dentro de você, se isso está atrapalhando você. Se você é uma pessoa pessimista, tenta fazer uma coisa, não faz, e tem medo de arriscar, porque lá atrás, na sua infância, falaram que você não ia conseguir. Mas Jesus fala para você, ser forte e corajoso. E operando eu, quem impedirá? Essas coisas têm que sair de dentro de você, e a palavra tem que entrar, e é a palavra que liberta, e a palavra desta noite é, liberte-se de você. Você é o grande sabotador da sua vida. Às vezes quer jogar a culpa até em Satanás, mas ele não pode agir na sua vida se você não deixar. Sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o seu temperamento é tão explosivo, o seu temperamento é tão ruim, o seu eu está tão ruim, eu nasci assim, vou morrer assim, é o que você diz. Então tantas coisas estão passando na sua vida, você vai sair do culto aqui falando, não, vou mudar, amanhã já mudou de novo, já está fraco de novo, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja como Gideão. Como foi com Gideão? Deus mostrou-se para ele, e Deus em se mostrando, Deus mostrou-se na cruz, levando todo o pecado e dando salvação. Não existe outro sinal maior do que a cruz, não espere mais sinal, e Deus fala por você, ser forte e corajoso, põe a sua família no altar, luta pelo teu filho, ore por ele, busque por ele. Isaac orou 20 anos por Rebeca, para ela ter um filho, 20 anos, e você não consegue orar uma hora, pelo teu filho, pelo teu pai, que precisa de libertação. Não adianta vir cantar, não adianta ir fazer culto nas casas, nas praças, no trem, não adianta dançar, não adianta pregar, se a tua casa não estiver em ordem. Paulo falou para Timóteo, eita Paulo, escreveu, que aquele que não cuida
dos seus e principalmente do da tua casa, negou a fé, é pior que um infiel, é pior que um anátema. E sem fé é impossível ver a Deus. E sem fé não existe salvação. Então se você está com a casa bagunçada, você está negando a fé. Eu não estou dizendo daquele filho rebelde que você mostrou a palavra, que você mostrou para ele. Eu não estou dizendo deste. Eu estou dizendo da negligência. Deixa que esse aí Deus está cuidando. Continua orando. Continua cavando lá na raiz. Imagina você cavando agora. Lá na raiz. Eu vou lá na raiz. O meu pai vai voltar. O meu irmão vai voltar. A minha filha vai voltar. Eu estou cavando, Deus. Eu estou cavando, Deus. Eu estou trabalhando, Deus. Eu estou orando, Deus. Eu estou jejuando, Deus. Eu estou cavando. Eu vou resgatá-lo pela oração, pelo jejum, pelos meus comportamentos de pai, mãe, irmão cristão. Ele vai voltar, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante suas mãos para o alto. Fala assim: meu Deus, me dê forças. Se eu estiver errando, me corrija, me ensina, meu Pai. Espírito Santo, me derrama os frutos, para que eu dê frutos dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu quero ser um pai, ser uma mãe, ser um filho presente. Eu não quero negar a minha fé, porque eu sei que o Senhor Jesus Cristo não negou a fé dele quando morreu na cruz. E eu vou até o fim por aqueles que eu amo, da minha casa, da minha família, em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte esse Deus. Mais forte que é para Ele, bem forte. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Amém? Deus é com a sua família. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma promessa na minha família. E eu sei, se eu fizer a minha parte, Deus vai cumprir a dele. Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Pastor Silas. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe.